Olá, estamos aqui para mais um episódio do Podbari e hoje será um episódio muito especial, porque afinal de contas esse episódio foi feito por vocês, nossos pacientes. Hoje é o dia da gente responder a nossa caixinha de perguntas que foi enviada no nosso Instagram do Insta Podbari. Ana Karina, vamos começar com a nossa primeira pergunta? Bora. Pode pôr, produção, pra gente. Bom, primeira pergunta, gente. O que esperar com um ano após bypass gástrico? Bom, eu acredito que o que esperar após um ano... É o que esperar, acho que, de um ano de bariátrica, não especificamente de um ano de bypass. Eu acredito que o ideal seja a gente esperar um peso perdido compatível com a expectativa que a gente conversou com o nosso cirurgião antes, de acordo com o que cada um pode alcançar, pensando, né, Ana e Karina, em média de perda ao longo do tempo, patologias, idade, as comorbidades, mas principalmente, eu não gostaria que vocês pensassem só no que vocês perderam, eu gostaria que vocês pensassem no que vocês ganharam. Qualidade de vida, melhora de comorbidades, você conseguir subir uma escada, dormir melhor, diminuir algumas medicações que você tome ou não, estar de fato mais saudável e com mais qualidade de vida e dono ali do seu processo, fazendo o que precisa ser feito e seguindo as orientações e que, de preferência, depois desse primeiro ano, que é uma fase conhecida como lua de mel, você não abandone a sua equipe multi. É isso que eu espero. Como você mesma falou, né, Marta? A fase da lua de mel da cirurgia bariátrica, porque a pessoa aqui, concurseira, PGME. Bem, o que ela perguntou aqui é o que esperar com um ano de bariátrica. Nesse momento, você está naquele momento do auge da sua cirurgia. Com um peso bacana, normalmente com melhora das doenças associadas. Então, melhora da diabetes, da pressão alta, está dormindo bem, está se sentindo linda. Você é novidade, né? Então, você chega nos lugares, nossa, como você está linda, Ana. O que aconteceu com você? Enfim. Então, o que esperar é só esperar coisa boa. É isso que a gente espera. Agora, acho que é legal falar que também a gente espera de vocês, né? Que vocês já tenham estabelecido o pilar de sustentação de peso. E esse pilar inclui atividade física constante durante esse um ano, mudança de realmente padrão alimentar, boas escolhas e cuidado da vida psicoemocional. Eu acho que é esse mudar de vocês que vai garantir que esse um ano chegue, como a Karina e a Marta falou, com melhora de qualidade de vida, mas que a gente chegue aos 10 anos com a mesma vibe do primeiro ano, né? Não tendo recidiva de peso ou tendo o menor possibilidade de recidiva possível para cada caso e realmente tendo a cirurgia como mudança de qualidade de vida real. Emagrecer é muito pouco, né? Tem que mudar de vida. Exatamente. Segunda pergunta, produção. Vamos lá que tem bastante hoje. Vamos lá. Bom, eita, essa é polêmica. Polêmica, pessoal. Gente, a gente não sabe a ordem das perguntas. A gente até deu uma olhada antes, mas a gente não sabe. Então, a gente vai reagir importante junto é que, com assim, vocês. quem tá no YouTube tá vendo já a pergunta aqui na tela, mas quem não tá, né, que tá ouvindo a gente pelo Spotify, então a gente vai ler a pergunta para vocês poderem dividir aqui com a gente. Então, vocês vão ver o porquê que a gente tá dando tanta risada. Vai, Então, Marta. vamos lá, para acabar com a curiosidade de quem tá só ouvindo. Carolzinha perguntou, divórcio pós-bariátrica pode existir? Depois que a autoestima mudar? E ela mandou beijo, falou que adora a gente. Obrigada, Carol. Doutora Karina, vou endereçar a você essa pergunta. Essa pergunta é maravilhosa, Carol. Na verdade, assim, né? Divórcio pode acontecer pré-bariátrica, durante, pós, né? Infelizmente, muitos das relações, ultimamente, são muito líquidas, né? Em relação a gente poder construir um relacionamento bom. Mas, enfim, quando a gente fala em divórcio pós-bariátrica, você sabe que realmente você tem razão quando você fala isso, porque muitos estudos falam que a porcentagem de pacientes que perdem peso e que mudam a vida, e enfim, e eles acabam se divorciando dos seus maridos, das suas esposas, dos seus companheiros e companheiras, é maior do que a população não operada. E por que será que isso acontece? Gente, tem 1 milhão de coisas que acontecem e que uma psicóloga poderia discutir muito melhor, né? Mas o que a gente pode falar aqui da nossa experiência. Primeiro, imaginem que normalmente essas pessoas, quando ela tem obesidade, ela vai operar, normalmente ela pode ter baixa autoestima, como a Carolzinha mesmo falou. Ela nem sempre ela busca o melhor para ela. Ela se sente até muito passiva em muitas coisas na vida dela. E aí ela opera. E o que a gente acaba vendo até no consultório, né, meninas? São aquelas pessoas que depois de um ano, 6 meses, 3 meses, elas chegam no consultório, eu estou falando para homens e mulheres, né? Esse paciente, ele chega transformado no consultório. Parece outra pessoa, né? Você vê na cara dele. Como tem pacientes que fazem a bariátrica e começam uma nova faculdade, trocam de emprego.
E foi a bariátrica que fez isso? Não, foi ele mesmo, porque na verdade ele viu o seu próprio valor e viu que tudo só depende dele. E a bariátrica foi o clique que ele sempre precisou, né? Uma coisa interessante é que tem o SOS, que é aquele banco de dados enorme, né? Vários trabalhos da bariátrica saem do SOS. E o SOS fala que, de fato, sim, aumenta o número de divórcios, mas também aumenta o número de casamentos. Então, entendendo que a obesidade, ela acaba impactando também nos relacionamentos, em qualidade de vida e empoderamento. Isso não cabe para todos os pacientes portadores da doença, mas muitos vão estar impactados em relação a isso. E eu acho que, na verdade, a mulher floresce, né? E eu vejo isso mais na mulher do que no homem. E aí, muitas vezes, ela deixa de aceitar o que não é o ótimo, né? O bom deixa de ser suficiente. Exato. Era bem isso que eu ia falar, Ana, porque o que eu percebo com as pacientes com as quais eu tenho contato, claro, é que assim, às vezes você aceita aquele parceiro, aquela condição, porque é o que o universo teve a te oferecer e você fica feliz por alguém te querer. Gente, essa sensação é muito comum, né? Eu converso bastante com as pacientes, infelizmente, até para mulheres não obesas, tá? Isso acontece bastante. E o outro lado que eu percebo também é muitas vezes a falta de apoio e até a negação do parceiro em apoiar, em falar, não, mas pra quê? Não precisa, eu gosto de você assim, como se fosse pra ele. E não é pra ela, né? Ou pra ele, que está em relacionamentos onde não são apoiados. Eu vivi uma situação há muitos anos atrás que eu operei uma dentista e existia uma diferença de idade muito grande dela pro marido, mas muito grande. Mas quem era o mais velho, ela ou o marido? Ele, tá. E ela operou e realmente para ela a vida estava maravilhosa. Mas esse marido ia no meu consultório e falava assim: a minha mulher não é mais a mesma. O que você fez com ela? Nossa. Eu quero que você volte atrás. E ela me ligava e falava assim: doutora, ignora, não atende o telefone. E foram meses em que ele estava, porque provavelmente mudou a relação, né? Ela tornou ali provavelmente mais empoderado, o que ela aceitava deixou de aceitar, e isso incomodou ele demais. Então, para muitos dos meus casais, quando eu opero um deles, que eu percebo que começa a ter essa dificuldade, eu direciono para a terapia, porque eu falo para minha paciente: não tome nenhuma medida, você agora está empoderada. Então, tudo que não está na zona do meio, que é o equilíbrio, está errado. Então, também se sentir demais, depois de um ano, esse negócio começa a cair, porque a gente sabe que o paciente ele vai ter o estrelato dele, aonde ele chega, ele é a sensação, nossa, como você está lindo, como você emagreceu, blá, blá. Depois de um ano, ele é ele, acabou, ela é ela. Então, não tomar atitude nesse começo é importante, e muitas vezes a terapia salva esse casal quando passa dessa fase, né? Muito bem. Exatamente. Próxima pergunta, pessoal, vamos lá. Vou eu ler aqui para vocês. O Bruníssimo, mandou: é possível uma bariátrica ser vegetariano? Essa pergunta é maravilhosa, eu nem sabia que ela estava aqui, né, na nossa lista. Vamos lá, meninas. Ana, quer começar a falar sobre a questão da escolha do vegetarianismo para paciente que faz bariátrica? Eu acho que bariátrica é possível para... Hoje a gente entende todo mundo, né, que precise. Todo mundo que precise, que tem indicação. Vegetarianismo deixou de ser uma contraindicação há séculos, né? E, na verdade, se algum dia foi por um equívoco nosso, com medo em relação ao controle do paciente. A gente sabe que pacientes que fazem bypass gástrico, pelo desvio intestinal, vão ter mais risco de anemia. E a gastrectomia vertical, porque não tem o desvio intestinal, esse impacto é menor. Então, eu sempre tento direcionar essa escolha para pacientes vegetarianos, caminhando para fazer a gastrectomia vertical. Mas, recentemente, eu tenho uma paciente que eu indiquei essa semana, que ela tem doença do refluxo. Então, eu combinei com ela que, mesmo sendo vegetariana, a gente vai fazer o bypass e, provavelmente, eu vou ter que repor ferro de uma maneira mais intensiva para ela e que está tudo bem. Então, ferro, B12, enfim, todas as outras vitaminas que um vegetariano vai ter que tomar mais cuidado. Então, não tem contraindicação, mas acho que sempre se der para fazer a vertical seria melhor. E eu penso que tomar um cuidado e ter essa nutricionista muito mais perto, não que quem não seja vegetariano não precise, mas muito mais perto. Por quê? Lembrar que o vegetarianismo pode trazer um aumento de consumo de carboidratos, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí a gente vai ter um desequilíbrio calórico entre nutriente e caloria, afetando o nosso peso. Sem dúvida. Então, fora as reposições específicas que a Ana já comentou, lembrar que, gente, o whey é proteína do soro do leite, a gente sempre fala que tem que repor proteína, mas existem proteínas em pó que você vai fazer ali, como se fosse o shake e tal, vindas da ervilha, vindas do grão de bico, existe uma série de proteínas
vegetarianas e até mesmo veganas hoje em dia. Então, é super possível. A gente tem que lembrar que o grande desafio da nutricionista nem é tanto em relação aos vegetarianos. Vegetarianos, como vocês mesmas falaram, né? A Nutri tem que ter um olhar especial, mas o grande desafio da Nutri bariátrica são os veganos. Sim. Aí o bicho pega, Bruno. Então, assim, você perguntou do vegetariano, né? O vegetariano dá para levar? Dá, e numa boa. Claro que, prestando muita atenção, como vocês falaram, na suplementação. Agora, o vegano, a Nutri vai ter que suar para conseguir chegar. Eu tenho um paciente vegano, fiz vertical para ele, lógico, mas eu tirei ele da nossa equipe e hoje ele tem uma nutricionista especializada, porque eu achei que ele precisava disso. Ele está nota 1 milhão. É óbvio que a pessoa também tem que estar mais dedicada a correr atrás de uma dieta que não é tão fácil de ser encontrada em qualquer lugar. Então, vou jantar na casa de um amigo. O vegano, ele vai ter que pensar mais se ele quiser manter um padrão alimentar que não seja puro carboidrato. Então, acho que tudo é possível, mas também depende da responsabilidade da pessoa em bancar aquela escolha, né? Mas eu sempre falo pro meu paciente, se essa escolha sua, ela é ideológica, a gente tem que bancar junto com vocês, senão não tem acordo, né? Preparo, organização, acho que a gente consegue bem, né? Tanto com os vegetarianos mais e com o vegano também, super possível. Vamos para a próxima, então? Bora. A gente tá parecendo aquelas roletas. Próxima. Quem fuma pode fazer a bariátrica? Estou tomando bupropiona e diminui bastante. Bom, pode. A gente não vai te tirar a chance de ter o tratamento para sua doença base, que, né, nesse momento seria a obesidade, por conta do cigarro. Porém, é claro que é sempre melhor para o paciente que consegue pausar. A gente vai falar pausar aqui, né? Porque parar é difícil, mas eu considero ideal a parada total do tabagismo. Tem vários estudos sobre isso, dizem que a recomendação é que você fique 30 dias antes e 30 dias depois sem fumar. Mas veja, não vai te dar uma... Não é certo que você tenha complicações, mas a gente sabe que as chances aumentam. Então, não só falando de complicações pulmonares, mas de complicações de cicatrização, né? Principalmente. Eu vou falar de uma paciente que eu atendi hoje, e é verdade, hein, pessoal, nem é história inventada. Eu atendi hoje uma paciente, primeira vez no consultório, e ela fuma. E ela falou, doutora, eu fumo, mas eu quero operar, eu quero mudar minha vida, eu quero uma melhor saúde e tal. Eu falei, então, né, vamos parar para pensar. Primeiro, cigarro não combina muito com uma cirurgia que você está fazendo para melhorar a sua saúde. A. B. O cigarro, além de trazer tantas consequências ruins para o nosso pulmão, que a gente já conhece, já sabe, graças a Deus aqui no Brasil, né? Que bom que tanta gente está parando de fumar porque entendeu os malefícios do cigarro. Mas a fumaça do cigarro, como a Marta falou, diminui a cicatrização, dificulta a cicatrização. Aumenta o índice de úlceras, por exemplo. Eu brinco que eu assisti numa aula uma vez que o médico falou assim... quando você inala o cigarro, a fumaça, ela não escolhe o lugar, o buraco que ela vai. Porque é isso aí, né? Quando a gente inala, ela vai para o buraco do pulmão, que pode causar 1 milhão de coisas ruins para o nosso pulmão, e também vai para o buraco do esôfago. E vai ficar toda hora ali machucando. Você imagina uma área que acabou de operar, que está com uma anastomose pequenininha, super sensível, né, meninas? Então, assim... Poxa vida, e ela falou uma coisa muito legal, Dani, que até pode valer aí de dica para outros pacientes que estão pensando em fazer a bari e fumam. Que ela falou que está tomando bupropiona. A bup é um remédio que ela tira muita fissura. Vamos conversar mais ou menos assim. Tanto que é até usado para tratamento de obesidade, é uma das opções. E ela é muito usada para quem está tentando perder peso e parar de fumar. É uma ótima opção, que pode ser prescrita tanto pelo endócrino, tanto pelo psiquiatra e tal. Então, pacientes que estão em fase de pré-operatório, que fumam e desejam diminuir esse cigarro, que é o nosso grande objetivo, a bup pode ser e talvez seja, né, aí uma ótima opção nesse caso. Tanto que ela fala aí que ela diminuiu bastante o número de cigarros. Eu acho... Tomara que a Dani não seja minha paciente. Porque eu acho que eu sou um pouco mais rígida. Para mim, não existe operar se estiver fumando. Se não parar 4 semanas, não tem cirurgia. É simples assim. E paciente tabagista que parou de fumar 4 semanas antes não pode fazer bypass gástrico. O bypass gástrico, num paciente tabagista, ele implica em maior risco de úlcera. Úlcera precoce e úlcera tardia. E a gente sabe como é difícil manejar a úlcera naquele estômago que ficou fechado. Então, para mim, é simples. Fuma... Tem que parar 4 semanas. Não parou, não operou. Porque trombose aumenta, então a gente não pode negligenciar risco de trombose e eu não posso negligenciar o risco de úlcera tardia. Então, eu acho que o paciente ele precisa comprar o protagonismo da história.
faz parte parar de fumar. Como a Dani já está fazendo, né? Exatamente. Isso é muito Dani, legal, parabéns. Dani. Parabéns aí para você. Depois você conta aí pra gente lá no nosso direct como é que foi a sua cirurgia, como é que tá indo e a questão do cigarro também. E uma coisa que as pessoas sempre falam, né, os nossos pacientes, assim, não, porque aí quando, a gente falou muito disso no episódio de quando a ficha cai, né? Não, porque quando eu operar, eu vou parar. Qual a diferença? Né? Então, eu opero os pacientes, mas eu sempre prefiro que eles parem. E a gente sempre tem essa conversa. Por que você vai parar só quando você operar? Por que não agora? Você não decidiu mudar de vida agora? É agora. Exatamente. Né? O protocolo ERAS preconiza, né? 4 semanas sem tabagismo, isso é uma recomendação forte. Então, acho Pré que e a gente pós, tem né? que Eles falam. assumir. Só para lembrar os pacientes, né? Protocolo ERAS é um protocolo de otimização da cirurgia. É basicamente assim, pessoal. Imagina que fizeram um protocolo mundial que funciona muito bem para bariátrica, que é para otimizar a alta do paciente e a cirurgia dele. Então, para que ele opere rápido, que ele vá para casa rápido, que ele tenha uma recuperação rápida com melhores resultados. Então, o ERAS, por exemplo, está nesse protocolo mundial a questão do cigarro, para a gente ver como isso é Como importante. uma recomendação forte. 4 semanas sem tabagismo. Então, acho que a gente tem que seguir, Dani. Capricha, bupropiona, terapia se necessário, que você consegue. Vai dar Isso aí. certo. Próxima pergunta. Percy Helena. É preciso suplementar com vitaminas até o resto da vida, após a bariátrica? Essa pergunta é a mais... Putz, não tem uma caixinha que a gente abra que não tem essa pergunta, gente. E aí? Ana Karina. Eu acho que bypass gástrico não é discutível, não abre mais espaço. Gastrectomia vertical, a gente tem que preconizar que o paciente continue a vida toda. Mas hoje eu entendo que talvez a gente vai se surpreender com alguns trabalhos na literatura mostrando que alguns pacientes que tenham um padrão alimentar absurdamente adequado possam prescindir de uso contínuo. Mas como a gente tem uma população que abandona a equipe multi, a gente só tem 7% de segmento dos pacientes por mais de 1 ano no pós-operatório. Isso é muito, muito, muito grave. Crítico, né? 93% dos pacientes, depois de 10 anos de desculpa, estão abandonados e não tem mais equipe. Então, acho que tem que ficar a mensagem que é para todo mundo, porque só assim a gente vai poder garantir segurança para todos. Eu acredito que nas mesmas coisas que a Ana, mas eu ainda prefiro convencer o paciente de que é para sempre, porque a gente tem medo e a gente tem esse quadro anunciado de que quase todo mundo, infelizmente, abandona a equipe. Então, eu prefiro que vocês pensem que é para sempre, porque se um dia você se encontrar sem equipe, você vai ter esse hábito construído e com disciplina vai manter pelo menos a vitamina. E aí, diminuindo o risco de muitas complicações no futuro. E, Mai, também lembrar, né, do qual é o peso de se tomar uma vitamina para sempre, né? Porque a Pérsia falou de um jeito como se fosse, meu Deus, um martírio, né? Tem que fazer um martírio. Ai, vou ter que tomar vitamina para sempre, doutor. E agora o que será de mim? Gente, Pérsia, você imagina que a gente está lidando com pessoas que têm dor nas pernas, dor no joelho, cansaço, fazem muitas vezes uso de um monte de remédio para pressão alta, diabetes, que favorecem essa pessoa a ter infarto, derrame ou, enfim, N doenças. Então, tomar uma vitamina, que seja 1, 2, até ou 3, não sei, né? Vai depender de cada paciente. Mas, poxa, e tudo que ela ganhou com a cirurgia? Então, eu acho que talvez a virada de chave é entender que a tomada da vitamina é só um plus a mais que a gente tem de todo o ganho que essa pessoa vai ter, né? Eu falo para os pacientes, até como brincadeira, eu falo, gente, a bariátrica, se o boleto que a bariátrica gerasse na nossa vida fosse só tomar a vitamina, estava muito barato. Para o benefício que ela faz, é de graça. E o que eu acho engraçado é que parece que com a bariátrica vem o Alzheimer, né? Porque a pessoa não consegue lembrar da vitamina. Gente, Você está tomando, doutora? Não consigo, eu esqueço. Eu queria entender isso. Não é? É doido, porque Mas assim, esquece porque não está na prioridade. Não é prioridade, porque se fosse, não esquecia. Mas existem ferramentas, né, que a equipe multi faz para poder ajudar o paciente a incluir, né, isso na rotina. Porque é difícil mesmo, gente. Mudar um hábito não é fácil. Não é fácil. Se é alguém que nunca tomou vitamina na vida e ela tem que tomar diariamente para sempre, ela pode vir a esquecer mesmo, né? Eu dou a dica da escova de dente. Do lado da escova de Porque dente. se não tomar, vou achar não que é escova o porco. dente. Não. Então, eu dou a dica da escova de dente. Sabe que eu sou essa paciente aí que tinha Alzheimer, né, Ana? Eu melhorei faz uns anos, uns poucos anos. Gente, muda tudo. Mas sabe quando mudou? Quando eu resolvi que eu tinha que fazer. Acabou. Ninguém vai fazer por mim. Se não bota como prioridade, não vai. Então, Pérsia Helena, toma vitamina. Sim. Resposta é sim. 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 Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vai, eu vou ler. Agora Isadora, vai. Isadora, Impact é essencial no pré-operatório?
Marta, explica o que é o Impact, que o pessoal não sabe. Impact é um suplemento alimentar, como se fosse o Ensure, só que ele é um pouquinho mais potente. Então, ele é mais calórico, ele tem mais vitaminas, ele tem alguns compostos que vão ajudar na saúde e na imunidade, principalmente falando de intestino. Veja, o Impact é melhor indicado para pacientes mais graves ou desnutridos ou com comorbidades cirúrgicas que precisam de procedimentos maiores. Então, geralmente a gente tem, não por protocolo, porque eu pelo menos não manipulo mais esse tipo de suplemento, em pré-operatório de grandes queimados, oncológicos, pacientes desnutridos em UTI que talvez precisem de outras reabordagens cirúrgicas. Na obesidade, a gente sempre vai pedir que vocês estejam com os exames e com os componentes nutricionais básicos aí do nosso pré-operatório equilibrado. Se você estiver bem, a gente pode abrir mão do Impact sem nenhum problema. Porque tem outro problema também, né? É um suplemento caro. É um suplemento caro que vai demandar um esforço financeiro e um esforço de... A gente acabou de falar da vitamina. Tem gente que não consegue tomar vitamina. Imagina o Impact, que não é uma delícia. Ele é líquido, ele não é um comprimido. Ele tem uma cara de Danone líquido, mas não é esse gosto, garanto a vocês. Mas não é gostoso igual um Danone. E ele não é essencial para a cirurgia bariátrica. Eu penso, Isadora, que talvez a sua equipe coloque o Impact como uma reposição, aí um suplemento, como nós usamos o Whey Protein. Pode ser. Então, neste caso, se eu colocar isso todos eles no mesmo balaio, eu diria que talvez a suplementação de proteína no pós-operatório, principalmente aquele pós-operatório inicial de dieta líquida, liquidificada, é importante porque você não consegue ter aporte proteico nessa fase e você vai perder mais massa magra. Mas é interessante que ela fala no pré, né? É antes de operar. Pré. Pois acredito que não. Isadora, essa equipe aqui não nada a ver. Não. Nenhuma. Isadora, todo mundo falou bonito, mas o que eu ia te falar não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, e outra. Gente, o Impact é hipercalórico. Isadora, a gente não te conhece. Então, assim, de repente, menos o eu seu tenho médico. um paciente... Não, eu tenho um paciente que eu cancelei a cirurgia dele há 2 semanas atrás, porque ele é um obeso severo sarcopênico. O sarcopênico é baixíssima massa muscular. Esse paciente está sem capacidade de andar por perda de massa magra. Então, este caso, eu cancelei a cirurgia no centro cirúrgico, porque eu tinha conseguido que ele voltasse a reabilitar, e ele piorou porque fez 5 dias de dieta líquida no pré-operatório, no pré. Cancelei. Este paciente é um paciente que teria muito benefício. Então, só para a gente falar, Isadora, que a gente está aqui falando num macro e você pode ser um caso específico, então vai lá, senta com a sua equipe, para que a gente não traga para você uma desinformação para o seu caso específico. Mas, para a maioria, não. Vamos lá, próxima. Próxima. O Impact impactou aqui. RFBS 23. Conhece? Sim. Então, vou fazer a pergunta para a Ana. Então, vai responder para ele. Então, você que vai falar. Como sei que estou com uma boa evolução na perda de peso? Lindão. A minha teoria é, nenhum paciente acha que está com uma boa evolução. Perda de peso, ela é pessoal. Cada um vai ter a sua velocidade, que vai estar relacionada à idade, sexo, atividade física, grau de obesidade, severidade da doença. Então, eu sempre falo, a resposta para mim dessa pergunta é, foca no seu comportamento. Está fazendo exercício? Está comendo corretamente? Está cuidando da sua vida psicoemocional? Esquece. Peso de balança é consequência. Ele vai vir da sua ação. Porque senão você vai ficar focado nessa métrica única e você se perde em aproveitar várias outras coisas boas que estão acontecendo pelo processo de emagrecimento. A gente falou isso no primeiro episódio nosso, não foi? Dos 30 primeiros dias de cirurgia. Porque isso que o seu paciente perguntou... Como é que ele chama, Ana? brincadeira. O RSBS 23, família, enfim. Estou sem saber se pode falar o nome. Ah, tá, perdão. Então, mas, enfim, o que ele... fala, essa dúvida dele, né, se tá perdendo muito, perdendo pouco, é a dúvida de todo mundo, tá? Todo paciente que vem no primeiro retorno, seja de 7, 10, 14 dias, ele senta, eu falo, você tá bem? Ele, tô, e aí? Você tem alguma dúvida? Eu tô emagrecendo bem, doutora? Né? Então, 100%. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio nosso, dos primeiros 30 dias da cirurgia, assista, porque a gente fala bastante sobre esse assunto. E isso que a Ana falou, não foque tanto na balança, foque mais nas mudanças que você está ganhando nesse seu dia a dia, né? Eu acho que e outra dica, desculpa, Mati, pode falar, Ana. É cuidado, porque nos grupos, o que vocês vão ouvir é, perdi 15 quilos, perdi 20 quilos, perdi 27 quilos. Eu só perdi 20 quilos. Isso é uma porcentagem de peso.
Só que ninguém fala, eu perdi 15 quilos, mas operei com 172. E aí, aquele outro que operou com 100 quilos, acha que está pouco para ele. Então, tomem cuidado, porque você só pode se comparar com você. Quando você se compara com pessoas que você não conhece, que estão em grupos, dando um peso que não tem significado algum, você traz para você uma ansiedade e uma sensação de não ter cumprido, que tira de você muito da graça da jornada, né? Que é aproveitar o dia a dia de melhorar a qualidade de vida, dormir melhor, andar melhor, usar menos medicação. Então, é óbvio que a gente tem porcentagens ali que a gente entende que tem que ter uma média, e a maior parte dos pacientes deve cumprir isso no primeiro ano. É muito difícil a gente ter pacientes que não cumpram a média, mas pare de se comparar com outro. Não, e aí você fica exatamente refém da história e nunca ninguém vai estar feliz com o peso. A gente passa anos ali convivendo com a doença, ganhando peso ano a ano, e aí a gente espera que em 6 meses resolva-se a vida. Gente, isso não acontece, isso não é real e não é aí que a gente tem que buscar, né? Primeiro que a gente sabe, tem documentado diversos tipos de obesidade e a resposta delas é diferente à cirurgia. Exatamente. E é uma coisa que essa pergunta eu recebo todo santo dia no Instagram, a gente recebe em todo lugar. E eu sempre respondo do mesmo jeito, que é basicamente isso aqui que a gente falou. E eu falo também que a gente sempre não deixa o que você não tem te afastar de aproveitar o que você tem. Vocês estão tão preocupados com o que vai vir e perde ali o momento. Então, isso não pode acontecer. Exatamente. Próxima pergunta. Bar do Melancia. Maravilhoso, Bar do Adorei Melancia. o bar. É bom que a gente já faz um merchan junto. Merchan pro Bar do Melancia, hein? Um ano de bariátrica, consigo fazer cirurgia reparadora clínica particular? Acho que ele está querendo falar que não vai usar plano de saúde. Bom, eu penso que conseguir, ele pode até conseguir, mas tem algumas coisas muito mais importantes do que a clínica ser particular ou não. Vamos lá, hein? Primeiro, você poder fazer a escolha de onde você faz seu tratamento é espetacular, mas algumas coisas têm que ser seguidas, independente de onde faremos, né? Então, primeiro, você tem que estar com peso estável. Veja, o seu peso estável não é perder 40 quilos, que nem a Ana falou agora há pouco. Então, é o seu peso estável considerado pela sua equipe multi, junto com a avaliação do seu cirurgião plástico, avaliar se você tem condição de ser submetido a isso. E a gente tem recomendações oficiais, tanto da SBCBM quanto da Sociedade de Cirurgia Plástica. Eles recomendam que os pacientes sejam submetidos à cirurgia reparadora em 18 a 24 meses, né? Por quê? Você vai estar no estado nutricional melhor, né? Você não acabou de passar ali pelo procedimento da bariátrica. Você está, teoricamente, com o peso estabilizado para a sua condição e você vai estar aí fazendo as reposições necessárias para melhorar a sua recuperação dessa cirurgia. Inclusive, vai ter um episódio do Podbar só sobre cirurgia reparadora, hein? Então, Quero avisar. eu ia dar esse spoiler aí, porque isso que o Bar do Melancia, né? A proprietária ou o proprietário do Bar do Melancia passou aqui pra gente, é uma dúvida também, que é as pessoas, elas vão fazer a bari, elas nem operaram ainda, e uma das dúvidas é, quando eu vou poder fazer a plástica, né? Porque realmente é um grande sonho dessas pessoas. E o momento de fazer essa cirurgia plástica também é muito importante. Porque 1 ano da bari, será que já é o momento de fazer a plástica reparadora? Porque assim, eu não sei se você já parou de emagrecer, se você já perdeu todo o peso esperado, se você já está na fase de manutenção, se os seus exames de sangue estão em ordem, se você tem pedra na vesícula ou não, eu tenho que operar essa vesícula antes, como é que está a sua endoscopia. Então assim, a gente tem que fazer todo um check-up, tá tudo bem, já parou de emagrecer, já está estável, aí sim a gente vai ver seus exames, tudo certinho, e aí sim a gente vai liberar para cirurgia plástica. Eu tenho como conduta falar para o paciente que ele vai perder peso de 12 a 18 meses. Isso é 1 ano a 1 ano e meio. Tem um grupo que vai parar de perder com 1 ano, e você vai ver que ele ali parou. E vai ter um paciente que ele vai perder até 18 meses. E eu acho que é muito importante ele ter 6 meses de estabilidade de peso. Porque vai estar aquele reequilíbrio, né? Depois que ele para de emagrecer, é um momento que ele ganha um pouco de massa magra, se ele está lá fazendo atividade física, tendo um padrão alimentar adequado. E eu acho que é importante ir para a cirurgia plástica não com peso baixo, mas com uma proporção adequada de massa magra, porcentagem de gordura, porque às vezes você vai para a cirurgia, mas você está com 40% de gordura corporal. Aí você se frustra com o resultado da reparadora. E isso é uma questão, né? A gente sabe que a pele do paciente que vem da obesidade, ela pode ter menos colágeno, é uma pele que ela tem uma tendência à flacidez maior. Então, se eu puder ter, não peso de balança baixo, mas uma composição corporal mais adequada, a sua resposta vai ser melhor. Então, às vezes, vale a pena esperar um tempo a mais para ter um resultado melhor. Então, lembrando que quem quiser saber um pouquinho mais sobre a cirurgia plástica reparadora, não perca o episódio que a gente vai ter com um cirurgião plástico que só faz cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Próxima pergunta. Próxima pergunta.
Anocera... Gente, vocês têm um nome muito difícil no Instagram. Então. AnoceraSL. Uma pergunta é fácil, pelo menos, viu? Bom, ainda bem que o nome é difícil. Vai cá. Por que você não usa dreno? Não pode dar alguma infecção? O dreno, gente, ele foi usado por muito tempo. E a ideia do dreno não é proteger, seria alertar. Né? É o olho do Eu coloco cirurgião. O dreno, e essa era a teoria. E aí, se eu passar a visita no dia seguinte, esse dreno estiver saindo alguma coisa estranha, seja sangue, seja algum outro conteúdo, eu poderia pensar num risco maior de complicação. A questão é que a cirurgia bariátrica foi melhorando, e hoje a porcentagem de complicação ela é baixíssima. E a gente sabe que dreno não vai ajudar em nada e não vai prevenir nada. Então, não tem sentido drenar todos os pacientes, para que a gente possa vigiar uma complicação que ela acontece remotamente e que a gente tem vários outros dados para levar em consideração, né? Dados clínicos do paciente que nos trazem segurança. Então, não. Dreno hoje não é a realidade de 99%, acho que 99%, posso falar 99%? Pode. 99% das equipes. Acho que algumas equipes, até por prática, né? Costume, né? Padronização. Padronização. Usando dreno, mas se sintam muito confortáveis com equipes que não coloquem dreno, porque sim, inclusive está no protocolo ERAS, que é aquele protocolo que a gente já falou aqui, que não existe nenhum dado que diga que colocar dreno tem algum grau de evidência que favoreça o paciente. Alguns trabalhos dizem o contrário, né? O dreno não pode... vamos pôr dreno para evitar a infecção. Ele não evita, ele pode piorar a taxa de infecção, porque pensa que você tem uma comunicação do meio externo, cheio de bactéria, de tudo que você imaginar, com a sua cavidade abdominal que acabou de ser operada. Então, existem alguns trabalhos que dizem que para você não pôr dreno de jeito nenhum, que isso aumentaria a infecção. Justamente o contrário da pergunta da... E talvez a preocupação dela mas poxa vida, se eu tiver uma infecção, né, o dreno poderia me ajudar? De certa forma, em alguns casos, sim, poderia a gente ter condutas mais conservadoras. Mas paciente, eu não vou saber falar teu nome, então eu vou te chamar você de paciente. Mas paciente, seguinte, não pode dar alguma infecção se eu não tiver o dreno? Se você teria essa infecção se você for ter com ou sem o dreno, certo? E outra, eu não preciso do dreno, como a Ana Karina falou, eu não preciso do dreno para saber que você está tendo uma infecção se eventualmente você tiver. Por quê? Porque, assim, pós-operatório de cirurgia bariátrica, pessoal, é um pós-operatório que a gente sabe o que esperar do paciente. Tanto que os nossos pacientes, a gente tenta deixá-los todos muito bem orientados. Orientados no pré-operatório do que esperar do pós-operatório, certo? Então, eu espero que você tenha um pouco de desconforto, sim, porque afinal você operou. Eu espero que você possa ter sede por dificuldade de tomar tanta água. Eu espero que você, às vezes, tenha dificuldade de dormir por conta de virar de lado, enfim. Mas eu espero que você vá melhorando a cada dia, que você vá se sentindo bem com o passar do tempo, que seja um desconforto leve, que passa com remédio simples e assim por diante. Sinais de alerta para a gente ficar de olho. Eu não preciso do dreno. Eu tenho meu ouvido e meu olho, que é escutar os pacientes e vê-los. Então, seria... Tá com taquicardia, o coração tá batendo mais rápido, tem febre, tá com uma dor que não melhora, não está se sentindo bem, converse com o seu cirurgião, vá ao encontro do médico, porque daí a gente vai saber se você tá com uma infecção ou não. E como a gente bem mesmo falou aqui, que o ERAS fala, que é o protocolo, não é o dreno que vai me dizer, e sim é você mesma, é o próprio paciente, né? Agora, tem equipes que colocam, e não estamos desabonando ninguém aqui, só te dizendo que se você tem uma equipe que não coloca, absolutamente correto e não vai te prejudicar em nada. A gente fala que... melhor, menos dor, porque dreno incomoda. Dói. Meu sócio, ele fala assim... a gente não coloca dreno há 20 anos, né? Sei lá. E aí ele fala assim, eu nunca boto dreno. Nunca. Mas se eu um dia precisar botar em você, se o paciente falar, ai, doutor, você não vai me pôr dreno, né? Ele fala, não vou. Eu nem lembro a última vez que eu botei dreno. Mas se eu botar, saiba que ele tá ali pra ser seu amigo. Não, sabe o que eu falo pro paciente? Se eu botar dreno é porque deu ruim. Então. Aí eu falo muitos isso. pacientes acordam e falam, doutora, botou dreno? Eles acordam com a mãozinha, pra ver se tem dreno. A gente coloca quando é uma cirurgia mais difícil, sim. Existem critérios específicos pra gente colocar dreno, mas mesmo hoje os específicos são dificílimos de existir. Se você acordar com dreno, deu ruim. Que a cirurgia foi difícil. Vamos junto, que deu ruim. Muito bem, paciente. Próxima. Espero ter ajudado. Próxima, Rafael Roberta. Posso tomar caldo de feijão na dieta líquida? Parece seu irmão ali, né, Marta? Deixa eu moça. ver. Menino, chama Rafael, mas tá com uma loira, não é ele não. Caldo de feijão acho que salva vidas na dieta líquida, né? Não naqueles primeiros 5, 6 dias, então acho que essa dieta líquida mais restrita, que é aquele sair do hospital, aí encara a sopinha mesmo, não tem o que fazer.
Mas depois da primeira semana, o caldo de feijão somado à sopa ou o caldo de lentilha salva vidas. Os anjos cantam, falei isso no episódio Exatamente. dos 30 dias. Exatamente, então pode. E a nossa Nutri fala, né? Muito cuidado quando for fazer o caldinho de feijão. Não é para colocar linguiça, Bacon. paio, bacon, né? Eu vou contar um caso de uma paciente que eu falo para ela quando eu me aposentar, eu vou fazer um livro dos pacientes e que ela vai reconhecer a história dela. Ela bateu no liquidificador arroz, feijoada e couve. E aí? E tomou. E ela achou que era uma boa ideia. E aí ela distendeu e passou mal. Porque eu acho que até a gente que não é operada ia E passar ela mal. falou, mas doutora, tava na dieta, caldo de feijão. Eu falei, não feijoada, né? Caldo de feijão Mas, maravilhoso. doutora, eu achei que era batidinho, era só feijão preto, mas aí eu botei um pouquinho do arroz, da couve. Então, quando ela assistir, ela vai saber que era. Meu Então, Deus. não. Caldinho de feijão da bariátrica, não é o caldinho de feijão da feijuca. E só uma coisa, existem equipes que não liberam nos primeiros 15 dias. Então, gente, poder pode, o seu estômago aguenta. É isso que a gente tá dizendo, que não é proibido. Mas sempre segue a orientação da sua equipe multi. Porque senão dá mal também, né? É. Uma Nutri falando uma coisa e outra equipe falando outra, tilt. Então, segue. Escolhe um. Quem tem 2 donos, não tem dono nenhum. Cão que... Eu falo Ah, todo você dia falou, isso. te Como é que é? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Morre de Lembrei? fome, é. Então, segue a sua Nutri. Mais que um caldinho de feijão depois da primeira semana é vida, é vida. Bora. Próxima. Gostaria de saber... Ah, não. A Mandy Machados, que tem uma foto linda com o marido, o namorado, enfim, aqui, falou. Gostaria de saber, após a cirurgia, qual o tempo que se pode ir à praia? Adoro esse pode. Ai, adorei Ai, você, maravilhosa. Mandy. A Ana vai falar amanhã. Não, Tô brincando. eu não deixo de amanhã na praia. Eu falo o seguinte: entrar no mar, entrar na piscina 30 dias. Porque os furinhos são pequenininhos, mas você pode ter uma contaminação, infecção do subcutâneo, então 30 dias. Agora, a praia tem que pensar no sol. Quem está muito ligado com a cor da cicatriz, o sol não é a coisa mais maravilhosa do mundo, pode escurecer a cicatriz. Então, acho que aí cada um vai ter que lidar com o seu padrão estético. Então, eu libero com 30 dias, mas aviso que o sol escurece a cicatriz e falo que depois o dermato amigo pode ajudar, se ele quiser muito ir para a praia. Faço a mesma coisa. E aí vou estender só 2 condições, né? Que é a hidroginástica e natação. Atividade física só depois dos 30, mas juntando essas 2 que são aquáticas, por conta da cicatrização, melhor também depois dos 30. Uma dica que a gente aprende também com nossos amigos dermatos, né? Se eventualmente a gente fala para tomar muito cuidado em relação ao sol, principalmente gente de pele mais clarinha, como eu, por exemplo, por pelo menos 6 meses, para não hiperpigmentar, porque às vezes fica um risquinho lindo, mas ele fica mais escuro, fica marrom. Então, evitar por pelo menos 6 meses. E se for à praia, quero muito, é verão, sei lá, né, gente? Tem que ir, tem que ser feliz. É. Então, vai com maiô, com fator de proteção solar, ou se é homem, vai com camiseta, aquelas que tem hoje, né, de fator de proteção solar, e vai ser feliz. Porque, assim, a gente também tem que viver a vida e tudo mais, mas tem que se proteger, porque depois vai ficar com aquele risquinho mais escuro, e é difícil para dermato depois conseguir consertar isso aí. Às vezes é um caminho sem volta, não tem muito o que fazer. E vou dar outro spoiler, então, já que a gente tá a rainha dos spoilers. A gente também vai ter um episódio com uma dermatologista especialíssima, e ela vai falar, a gente vai, óbvio, né, aproveitar bastante dela. O foco da questão vai ser o cabelo, mas a gente vai falar de pele, de tudo. Então, Aí a gente aproveita e fala isso daí, então, da cicatriz. fiquem Vamos atentos. esquecer. Vamos, produção, que agora eu acho que é a última, hein? Como você Pelo- sabe? Acho que cabe mais Deu 2, tempo, né? pelo Senão a tempo. gente vai ficar aqui 2 dias. Olha lá, olha lá. Grelina acontece no bypass? Carolzinha manda muito bem nessa pergunta. Carolzinha manda bem, hein? Carol, se existe a grelina, se diminui a grelina, provavelmente, né? Então, vamos lá. Eu acho que foi a história da Jojo Todinho, tá, gente? A gente tá gravando esse podcast na semana que a Jojo Todinho operou. E aí, a explicação no Fantástico foi de que diminui a grelina, que é o mais famoso hormônio da Esse fome. assunto, menina, bombou no Bombou demais, né? Bombou no meu Eu vi Instagram. no seu. Porque eu falei sobre isso, porque minhas pacientes perguntaram no direct. E 3 perguntaram em um intervalo de meia hora. Eu falei, eu vou fazer um Reels então, né? Porque daí eu explico pra mais gente. E, gente, teve muita repercussão. É muito bom, que né? as pessoas, mas e aí? E cadê minha grelina? Minha grelina subiu então. Ai, me dá um comprimido de grelina. O bypass não vai funcionar, porque não vai tirar minha grelina. Eu Então, assim, recebi. fala aí pra elas, então, Má. Então, veja, a grelina, ela não é só produzida no estômago, ela é produzida em todo o trato gastrointestinal, mas ela é, digamos que, a maior quantidade dela estaria no estômago, naquelas células do fundo ali, que a gente tira no sleeve, por exemplo. A questão é, no bypass ela também vai diminuir. Não é porque a gente não tirou aquele estômago, mas porque ele não mais trabalha a todo vapor. Então, todo o nosso organismo trabalha com um funcionamento que a gente chama de feedback, para vocês entenderem. Eu cutuco uma coisa, ela funciona e cutuca de volta. É bem mais ou menos assim. E aí, quando esse sistema começa a funcionar, a gente tem, você come,
Pá, o estômago esvaziou, aí teoricamente aumenta a produção de grelina para você poder comer na próxima refeição, teoricamente. Aquele estômago que está lá no cantinho, no bypass, ele não recebe mais comida, então ele não vai ter esses estímulos de maneira tão forte. Então a grelina também diminui no bypass, tá certo? Então não tenham medo do bypass por conta da grelina. Pelo contrário, porque o bypass ele tem um boom hormonal de tantos outros hormônios que vão diminuir a sua fome e trazer saciedade, que a grelina é só mais um personagem de um show, né, de N hormônios que trazem muito melhora do metabolismo quando a gente fala de fome, saciedade e enfim, regulação de todo esse eixo. Há muitos anos atrás, a grelina ela teve o apogeu, né? Nossa, quando eu comecei, só falava dela. A gente teve momentos de acreditar que a grelina era uma grande questão em relação ao emagrecimento. E, na verdade, isso não se mostrou de fato real, né? Então, a grelina ela vai ter um pico de queda maior na gastrectomia vertical comparado com o bypass. Mas hoje a gente sabe que se a gente for pensar em potência hormonal em relação ao emagrecimento, as incretinas, que são os hormônios intestinais, eles têm uma relação maior em relação à saciedade a longo prazo, esvaziamento gástrico diminuído e uma potência maior de emagrecimento, né? Então, eu acho que as duas cirurgias elas vão modular todas essas questões hormonais. A gastrectomia vertical também vai ter aumento de hormônio intestinal, mesmo não tendo desvio intestinal. E, então, não é a grelina a bola da vez, ela é um dos hormônios. A gastrectomia vertical é um ótimo procedimento, o bypass gástrico é um ótimo procedimento, a escolha precisa ser feita individualizando cada caso. A grelina sozinha não faz verão, gente. Não foca na grelina. É mentira, é verdade. É que eu adorei. O que eu falei no Instagram fez muito sucesso isso. Eu imagino a grelina chateada. Grelina na janela. Gente, só mais uma, que aí a gente termina. Ela voltou ao estrelato em uma semana e já estamos acabando de com ela repente, novo. a gente destruiu a reputação da grelina. Ai, não, mas... Deu até calor. Só a última, vai, vamos lá. Última. Nossa senhora, calma. Opa! Não, calma. Essa aqui a gente vai guardar. Por quê? Porque é o assunto do nosso próximo episódio. Tá alopecia androgenética. Bru, segura a onda, então. Vai Aguenta, pro próximo Bru. episódio. Pode continuar tomando injeção anticoncepcional depois da Bari? Ana Maria, Ana da Maria. 438. Ela deve, 438. ela deve morar no número 438. Adoro borboletinhas lá, ó. Ana Maria já sabe o que é da vida. Ana, eu acho que primeiro pensar qual é o anticoncepcional que você está usando, antes da Bari, inclusive, não só depois. Vocês falaram a pergunta para quem não tá vendo? Falei, não, Pode eu li? continuar- Leu. Ah, Li. desculpa. Vamos lá. Karina, pode Vamos ler pra continuar. Karina. Lê pra Karina. Pode continuar tomando injeção de anticoncepcional depois da Bari? Ok, vamos responder. Vai. Vai. Então, vou responder, tá, cara? meio barricada. Ela não tá conseguindo. Ela tá com a grelina ainda. Eu tô meio, Ela tá com a eu tô meio grelina. barrichello hoje, vai. Ana, então é o seguinte, eu acho que pensar que tipo de anticoncepcional você usa. É importante que antes da cirurgia bariátrica, anticoncepcionais que tenham estrogênio, eles sejam retirados porque aumentam o risco de trombose. Mas depois da Bari, se seu anticoncepcional injetável, já usado anteriormente, não tem estrogênio, continua. Zero de problema. E se depois da cirurgia bariátrica, como método anticoncepcional de escolha, porque a gente tem que se preocupar, porque depois da cirurgia bariátrica, não pode engravidar no período de 1 ano a 1 ano e meio, e a fertilidade vai aumentar, né? Então tem que estar todo mundo esperto em relação a isso. Não existe nenhuma contraindicação a você usar anticoncepcional injetável depois da Bari. Pelo contrário, às vezes eles são escolhidos, né? Existem algumas contraindicações específicas de anticoncepcional via oral por conta dessa mudança de absorção. Então, ele costuma não ser mais tão seguro. E também discutir esse caso com o seu ginecologista. A gente pode participar dessa conversa, mas em relação a esse especificamente, pode tomar. Eu acho que a pergunta da Ana tem a ver com que muito é falado sobre Ah, o DIU com hormônio depois da cirurgia. E que, de fato, é uma ótima opção. Mas também não pensar que é a única, né? Então, eu acho que é legal, antes da cirurgia, já sentar com o seu ginecologista, discutir todas as propostas, o que tem mais sentido para a sua vida em relação a tempo que você quer gestar, se quer gestar ou não, outras comorbidades relacionadas para escolher o que é melhor para você, mas pode. Eu acho que também tem outra questão, Ana. Toda paciente mulher que eu já atendi na minha vida... porque o anticoncepcional de injeção engorda, né, doutora? Então, essa é uma questão. Acho que tem a ver com isso. Não engorda, viu? Não engorda, pode gente. emaciar mais 2 quilos para quem vai perder 50. Muda nada. E lembrar que vocês sugeriram aí, você falou logo no comecinho da sua fala, mas muito importante falar como a cirurgia bariátrica melhora e muito a fertilidade. As mulheres, quando elas têm mais obesidade, muitas vezes elas têm problemas para engravidar. E aí elas não tomam nada de anticoncepcional, porque falam, eu nem menstruo mesmo, eu nem engravido, Falaram vida que segue. Falaram que eu não consigo engravidar. Muito bem, falaram que eu não consigo engravidar. E eu já tive algumas, que eu posso encher Todo minhas mundo, duas né? mãos, Opa. tá? De pessoas que engravidaram no primeiro ano da Bari até no segundo, terceiro mês. Por quê?
ela operou, continuou não tomando nada, continuou tendo relação, sem preservativo e engravidou. Então, pessoal, para quem não faz nenhuma anticoncepção, né, no pré-operatório, já conversa com a sua gineco antes de operar, é o melhor dos mundos, para já decidir qual vai ser a melhor via de administração, seja ela por injeção intramuscular, seja ela por via endovaginal, seja ela pelo implante, seja ela pelo Dilmirena, o Quilena, enfim. Então, tem 1 milhão de opções hoje super tecnológicas no mercado para ajudar nós mulheres. Tô com uma paciente, conversa com seu ginecologista. Eu tô com uma paciente agora que acabou de engravidar no 5º mês. Então, justamente por essa questão de não ter se protegido, porque sempre ouviu de todo mundo que não podia engravidar. Então, tomem cuidado, gente. Emagrecimento e fertilidade andam juntos. Tudo melhora. Não esqueçam disso. Muito bem. Tem mais uma pergunta? Produção, acho que deu, né, o tempo. Senão... Deu nosso tempo, Deu. né? Pessoal, olha, quem mandou perguntas na caixinha, que não deu tempo da gente responder, nós vamos responder, então, pelos stories no nosso Insta Podbari, eu e as meninas, eu, a Ana e a Martinha. Então, não achem que vocês serão esquecidos, que não serão. Tentaremos fazer mais vezes episódios como esse, que eu acho que a gente consegue interagir melhor e trazer as dúvidas dos pacientes, porque assim, né, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então, a gente está aqui para poder propagar conhecimento, para você poder fazer a sua cirurgia com muito mais segurança e muito mais certeza dessa nova vida, dessa nova saúde que vocês vão adquirir. Certo, meninas? Exatamente. A gente adorou esse episódio. A gente veio até uniformizada, caso vocês não tenham percebido, entendeu? A gente amou fazer, a gente vai fazer outras vezes. A gente queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Continua seguindo, compartilhando, tanto o podcast no YouTube quanto no Instagram. No Instagram não, menina, no Spotify. Mas vai lá no Instagram seguir também, que é o Insta Podbari. Combinado, gente? Isso aí, vem com a gente.